Olá, eu sou o professor Charles Assunção e nesse vídeo nós faremos uma breve introdução aos sistemas de ventilação. Inicialmente eu gostaria de definir o processo de ventilação ou ventilar, que pode ser compreendido como o deslocamento do ar de um recinto para outro, ou de uma atmosfera para outra, seja de uma atmosfera externa para o recinto ou desse recinto para a atmosfera externa. Mas essa definição simples ela traz um conceito muito importante. A matéria-prima desse processo é o ar atmosférico e, portanto, nós estamos limitados ou seremos diretamente influenciados pelas características desse ar atmosférico, sua temperatura, seu grau de pureza, sua umidade relativa. E esse processo ou sistema de ventilação, ele tem basicamente três objetivos. Nós podemos resumir em conforto térmico, ou seja, recuperar as condições de conforto, de temperatura e umidade de um determinado recinto que foi influenciado pela própria presença do homem, porque o homem, as pessoas quando ocupam um determinado recinto onde existem máquinas ou processos acontecendo, a própria presença do homem vai modificar tanto a umidade quanto a temperatura interna, causando muitas vezes um desconforto, e nós podemos então lançar mão desse processo de ventilação, tomando ar atmosférico externo e fazendo-o recircular nesse ambiente para restaurar o conforto, tanto para reduzir a temperatura quanto para aumentar a temperatura. Então a ventilação ela pode ter esses dois efeitos. Um outro objetivo bastante importante é promover ou assegurar condições de saúde e segurança para o homem. Imaginemos que nós estamos numa localidade ou num galpão, numa instalação em que há produção de fumos, de poeiras, de gases tóxicos ou até mesmo inflamáveis. Então, com a renovação desse ar, com a circulação de ar externo, com características distintas daquele ar do recinto, a gente consegue diluir a concentração, seja dessas poeiras, ou diluir a concentração de gases explosivos ou inflamáveis, impedindo assim tanto prejuízos à saúde quanto prejuízos à segurança das pessoas que ocupam aquele lugar. E finalmente também podemos falar em termos de conservação de materiais e equipamentos. Muitos equipamentos possuem alguns requisitos de temperatura máxima, e muitas vezes, quando existem diversos equipamentos, a temperatura local pode ser elevada, ainda que não haja pessoas trabalhando, porque senão a gente classificaria esse objetivo como conforto térmico, mas até para a preservação dos equipamentos, a gente pode lançar mão dos sistemas de ventilação para reduzir a temperatura e até mesmo a umidade, para que haja um aumento da vida útil e um trabalho adequado desses equipamentos. Conservação de alimentos também é um outro exemplo que poderia se encaixar nesse objetivo. Então, normalmente a gente vai trabalhar com essa circulação do ar atmosférico, buscando atingir um ou mais desses três objetivos: conforto térmico, saúde e segurança das pessoas e conservação de materiais e equipamentos. Os campos de aplicação da ventilação podem ser separados em basicamente dois. Claro que nós temos a ventilação residencial, mas aí ela é um pouquinho mais simples, então nós não vamos abordar aqui. Nosso foco vai ser mais na ventilação comercial, de prédios como escritórios, salas, shopping centers, por exemplo, cujo objetivo principal vai ser a eliminação de fumos, odores e calor. Como comentado anteriormente, o próprio homem, pelo seu metabolismo, pela sua transpiração, pela própria expiração, porque a gente respira um ar atmosférico com uma determinada concentração de oxigênio e nós expiramos um ar diferente daquele que nós inspiramos. Então, se não existe uma renovação, a qualidade daquele ar vai ficar reduzida, vai ser prejudicada. Então, a gente usa na ventilação comercial para exatamente fazer essa renovação. Fumos não é necessariamente os produtos do cigarro, mas de qualquer outro processo que possa gerar resíduos de vapor e de gasosos.
E odores também, a próprio odor do ser humano, da transpiração ou de processos que possam ocorrer nesses ambientes. E também podemos classificar um outro campo de aplicação, que é a ventilação industrial, que tem como objetivo, além dos anteriores, ela pode cumprir esses objetivos, alcançar esses objetivos, tem como objetivo controle de concentração de contaminantes, como eu disse, fumos de solda, por exemplo, gases tóxicos ou gases combustíveis, inflamáveis, pó, fumaça, fuligem, enfim, todos esses contaminantes. A ventilação industrial ela busca controlar e reduzir essa concentração para que a saúde e segurança das pessoas seja preservada conforme citado no slide anterior. E a gente pode finalmente classificar esses sistemas de ventilação em função dos equipamentos e dos dispositivos utilizados, e hoje nós vamos apenas apresentar, citá-los aqui, mas em vídeos futuros nós trataremos com um pouquinho mais de profundidade cada tipo desse aqui apresentado. Então o sistema mais simples, por assim dizer, por requerer menos equipamento, é a ventilação natural, que vai ser efetivada em função basicamente dos ventos, da força do vento incidindo sobre as superfícies dos prédios, dos galpões, e também do efeito chaminé. Existe todo um tratamento que é feito na parte superior, no telhado, nos lanternins dos galpões e dos locais onde se busca a ventilação, promovendo então essa circulação natural sem o uso de equipamentos como ventiladores, exaustores e dutos. Então é um sistema mais simples, mas bastante robusto, que tem um índice de manutenção relativamente mais baixo se comparado aos outros tipos de sistemas de ventilação, um custo de implantação mais baixo, porém ela pode ter um resultado inferior, uma eficiência, uma eficácia em termos de controle e adequação da atmosfera local inferior aos demais sistemas. Nós temos a ventilação geral, que aí ela se classifica em dois ramos, aquela que busca basicamente o conforto térmico. O que é a ventilação geral? A gente vai ter ou ventiladores ou exaustores que vão promover a circulação do ar no interior do ambiente a ser tratado. E esse tratamento pode ser em busca do conforto térmico, ou seja, uma adequação da temperatura e da umidade, mas vale ressaltar que esse controle é um controle limitado, porque a matéria-prima que nós utilizamos é o próprio ar atmosférico. Então não adianta, por exemplo, num local onde a temperatura ambiente é 35 graus e a temperatura ambiente externa é 35 graus e a gente quer que o ambiente interno tenha uma temperatura de 24 graus. Somente com a ventilação isso vai ser impossível, porque a própria matéria-prima a ser utilizada está a uma temperatura superior àquela que a gente quer. Então aí a gente já tem que partir para um sistema de climatização, que o ar vai ser tratado, vai ter a sua temperatura bastante reduzida para que ele possa absorver aquela carga térmica e assim manter a temperatura mais baixa. Então a ventilação ela não tem a capacidade de reduzir a temperatura de um ambiente abaixo da temperatura do ar externo, do próprio ar que vai ser utilizado. No máximo, no limite, ela vai conseguir igualar essa temperatura. Então já é um grande ganho, mas é importante ressaltar que existe essa limitação. E a ventilação diluidora, que tem como objetivo principal, como o próprio nome já diz, é diluir a concentração de contaminantes, de gases, de fumos, de vapores a níveis aceitáveis. E esses níveis também nós vamos estudar quais são os níveis dos contaminantes aos quais nós podemos estar sujeitos sem prejuízo à nossa saúde e à nossa segurança. E pode ser feito tanto por insuflamento, que é quando o ventilador retira o ar do exterior, insufla e insere esse ar no interior do ambiente a ser tratado, ou por exaustão.
nós vamos ter um ventilador, mas nesse caso a gente chama de exaustor, que ao invés dele insuflar, ele vai retirar o ar do ambiente e a renovação vai acontecer, pode ser por uma ventilação sem o uso de um insuflamento, ou com o uso de insuflamento, ou sem o uso de insuflamento. Mas a gente vai ter um equipamento que vai retirar o ar do ambiente, e a gente vai detalhar um pouquinho mais à frente quais são as vantagens e desvantagens ou as condições de uma condição em outra. Em linhas gerais, quando a gente tem um insuflamento, a gente tende a ter uma pressão interna maior do que a pressão externa, e quando a gente tem exaustão, a tendência se inverte, a pressão interna vai ser menor do que a pressão externa. E finalmente nós temos a ventilação local exaustora, que ela é bem peculiar. Então ela vai ter o exaustor para fazer a sucção, mas ao invés de ele tratar um ambiente geral, como no caso anterior, ele vai tratar uma região bastante específica e captando aquele ar que deve ser retirado daquele ambiente a partir de um captor, de uma coifa. Por isso local exaustor. É local porque ele trata de forma localizada, uma região limitada, e exaustora porque ele vai fazer a exaustão se utilizando de captores, como se fossem aqueles exaustores que nós temos na cozinha das nossas casas, algo semelhante conceitualmente àquilo, em que aquele equipamento faz a sucção ou exaustão de uma região bastante definida. Com esse slide eu finalizo esse vídeo introdutório, que teve como objetivo apenas definir o sistema de ventilação e mostrar algumas características. Eu espero que tenha ficado claro para você. Em caso de dúvidas, não hesite em entrar em contato. Eu agradeço a sua atenção e espero que você acompanhe os próximos vídeos. Obrigado e até lá.